jogo. Pode tropeçar na língua portuguesa. Se abala. Olá, bom dia. É muito gratificante estarmos aqui nesse local mais uma vez e com a certeza de que Deus tem nos abençoado, tem nos preparado, tem nos escolhido e tem nos capacitado para estar louvando, lendo a sua palavra e aprendendo. E nessa manhã de Domingo Azul, dizer que é uma gratidão muito grande. Deus abençoe. Oxi! E eu ainda me sinto muito feliz todos os dias, mas muito abençoado também, por ter meu pai aqui conosco, né? E comigo principalmente. Ele veio de Grajaú, 220 quilômetros, para estar conosco nesses dias. E muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe. E eu fico assim pensando que muitas coisas que eu olho e que eu falo hoje na Bíblia, eu aprendi com meu pai. E a história que nós vamos estar contando, apesar de ser uma história assim, em um versículo apenas trabalhado, nós vamos ler 3, relata muito bem um período em que meu pai nos ensinava muito. E aproximadamente 35 anos atrás, mais ou menos 89, o ano de 90, lá em Oswaldo, na Vilhena, em uma roça, naquele período, era mais ou menos fevereiro ou março, não dá para saber, não lembro realmente nem o ano precisamente, mas eu lembro que nós estávamos trabalhando, apanhando arroz. Naquele período o arroz caía, chovia muito, ele crescia e pesava o cacho e caía. E a gente tinha que ter uma pressa para colher e era na mão, cacho a cacho, porque se demorasse o arroz se perdia, nascia. E com orvalho, às vezes com chuva, com sol, e o dia era muito cansativo. Porém, uma coisa era muito boa, ir para a roça, e meu pai ficava nos ensinando as histórias bíblicas, e onde o povo de Israel era o seu alvo principal, falar dos patriarcas. E hoje eu me sinto feliz em poder falar exatamente um trecho dessa história que eu aprendi com meu pai há muito tempo, e nem sabia que ia poder falar aqui hoje na presença dele. Amém. Mas antes de falar sobre o que nós vamos falar, vamos falar sobre esse tema maravilhoso, atrair, cuidar e capacitar. O ano passado trabalhamos também ser, pertencer, permanecer, e foi muito bom. E o tema que nós vamos trabalhar hoje é o amor que conquista corações. Aê, ó, atrair. Mas lembrando uma coisa, o amor que conquista corações. Porque não estamos à noite, não sou locutor de FM, não trabalho em programa assim, de rádio às 9 da noite, onde está no silêncio, na calada. Então a palavra é o amor que conquista corações. Só que antes de falar sobre isso, eu queria trazer dados de uma pesquisa que foi publicada no portal da USP em 13 de agosto de 2018. E também falando sobre amor. Naquela oportunidade, a pesquisa ouviu 600 pessoas, sendo 390 mulheres, 210 homens, e com idade média de 23 a 82 anos. A pesquisa tinha um intuito de saber como as pessoas classificavam amor. E diversas formas de amor foi perguntado. O que eu vou falar aqui, os dados que eu trouxe da pesquisa, é que se relaciona ao amor relacional ao próximo, porque tem tudo a ver com aquilo que nós vamos falar, amor que conquista corações. A pesquisa perguntou e obteve dos homens, quase 91% dos homens afirmaram que eles relacionam o amor a prazer, a satisfação. Enquanto 95% das mulheres disseram que relacionam amor a romance, a motivo. A mulher precisa de motivo. E chega a um censo de quase 96%, tanto de homens quanto de mulheres, que acha que o amor realmente só é praticado quando é referente à família. E eles justificam dizendo que na sociedade as pessoas erram e a gente vira as costas. Quando o assunto é família, tem um erro, tem 2 erros, 3 erros, e as pessoas continuam amando. E à medida que esses erros vão aumentando, às vezes o amor também aumenta, porque é o amor da família.
a pesquisa perguntou também sobre relacionamento. E ele disse que as mulheres valorizam mais as amizades, mas elas são bem discretas. Preste atenção. Mulher é bem mais discreto. Se, por acaso, mulher está querendo, olhando uma pessoa, um rapaz, a fim de ter um relacionamento sério, mas ela consegue ser discreta, ela consegue, mesmo se o rapaz pergunta, ela consegue dizer que não e consegue se sair de uma forma melhor. A mulher, mesmo querendo, diz que não quer. Enquanto que os homens, e esse dado é alto, viu, Carlos Alberto? 86% dos homens, eles são mais românticos e se arriscam mais. Se arriscam mais. Quer saber a fonte dessa pesquisa dele? Eu já falei. Foi publicado no portal da USP em 13 de agosto de 2018. Entendeu? Pode pesquisar. Entendeu? Eu li a pesquisa no período e li de novo essa semana várias vezes. Não, vamos parar. Vamos voltar para a pesquisa. Porque o que acontece? Os homens, que é como se eles se arriscam. As mulheres conseguem dizer não, mesmo querendo. A mulher consegue ver sem olhar. E o homem olha e não vê. Entende? Aí o que acontece? Mas isso aí não estava na pesquisa, não. Foi eu que disse. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouve. Aí o que acontece? Aí, preste atenção no homem. Ó. O homem quando se expõe tanto, que consegue investir até 30% do seu salário em uma única vez para falar com uma mulher quando ele está com interesse. E aí, o homem vai lá Pega a dica, irmão. O homem vai lá no lugar que vende flores, compra um buquê de flores, passa numa loja que vende bombons, compra um recheado de bombom, vai lá na Alê Joias e compra aquele colar e leva, aí contrata um carro de som e leva e bota no horário que a mulher está rodeada de amigos, de cliente, lá no seu serviço, e o carro de som vai para lá fazer aquela mensagem romântica. Tudo isso para convidar para um jantar depois. E aí, pastor, quando ele tá lá, que o carro de som tá falando, o homem chega escondidinho, com a joia que comprou lá na Lei Joias, assim, num lugar tão bonitinho que parece a boca de um jacaré quando tá querendo pegar um peixe na lagoa. Lindinho. Aí o cara chega e bota o joelhinho no chão, só um, viu? Porque os dois é quando vai falar com Deus. Aí fala aquela história pra mulher. O homem não tem vergonha de se arriscar. E ele se arrisca com facilidade. Hã? Não, mas o que acontece, né? Aí tem mulher que realmente elas são emotivas e a lágrima não rola. Gente, e não rola porque é pesado, não. É porque não tem densidade o suficiente para rolar. E tem outras mulheres que olha assim, vê aquela atitude, acha bonitinho e pensa assim, ó, vai não, eu tô em outra. Eu vou receber as flores porque me interessa na cesta de bombons. Mas isso é realidade. E continuando na pesquisa, diz o seguinte também, ó. Agora, preste atenção nesse dado aqui que é importante. A pesquisa diz, e foi por isso que eu trouxe isso aqui, ó, que 91% das pessoas que são amadas, que têm o amor como a sua essência, contraem menos doença. Como depressão, câncer e doenças que são de alto medo da sociedade. A ansiedade, exatamente, está na linha de depressão. A pesquisa diz também, e esse aqui ainda é mais forte ainda, que depois que essas pessoas, desses 86% que tem mais chance de não contrair doença, mas aqueles que contraírem, até 93% tem chance de cura, de sobressair. E a pesquisa diz lá também que essas pessoas que têm a sua fé, o seu ligado a algo, ele colocou reticência, 3 pontos, e botou uma interrogação. Então ali eu entendi que, no meu entendimento, seria Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. As pessoas que conseguem manter a sua fé ligada a esses fundamentos, em 97% conseguem sobressair ou de uma doença ou de um momento difícil da sua vida. Então, vale a pena rir, porque nós sabemos que para rir, uma pessoa movimenta 12 músculos do seu rosto, faciais, 12. Para ele rir e para ele gargalhar, 24 músculos. Isso aqui eu já sabia, né? E se ele quiser, não está na pesquisa, esses dados aqui, viu, gente? O que acontece? E para fazer cara feia para alguém,
a gente tem que movimentar pelo menos 62 músculos da sua face. Então, vale a pena rir, e lembrando que o sorriso é a menor distância entre duas pessoas. Mas agora, nós vamos largar a pesquisa e vamos trabalhar o tempo real, né? Então, nós vamos falar hoje no livro de Jeremias, no capítulo 33. Vamos estar lendo o 1, o 2, e vamos trabalhar especificamente no versículo de número 3. E quando o pastor falou comigo, mandou mensagem e pediu para eu estar falando aqui hoje, eu fiquei assim pensando, né? O texto, só um versículo, para falar 20 minutos, mas realmente é bom e desafiador, é muito gratificante, só gratidão a Deus e muita felicidade em estar aqui. Pessoal, leiam comigo o texto de Jeremias, o capítulo 31, os versos 1, 2 e 3. E diz assim, ó: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada, lagrou graça no deserto, eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Amém? Amém. Vamos orar? Vou pedir para que o irmão Carlinhos esteja agradecendo a Deus por esse momento, pela essa palavra. Nós vamos estar trabalhando. Senhor, nosso Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade, Pai, que a gente tem a oportunidade aqui na tua presença, de levar, de aprender mais, Senhor. Obrigado, Pai, porque a tua palavra é viva e ela nos fortalece, e ela nos dá força, Pai, para lutar, Deus, muitas vezes contra nós mesmos, muitas vezes contra tentações, muitas vezes, ó Deus, com as dificuldades, ó Pai, que temos de mudar. Mas ela nos dá força e nos dá esperança. E cada dia mais, quanto mais perto de ti, melhor seremos. Deus abençoe o Senhor tira, Pai. E que tua palavra, Pai, possa, Deus, ser cada dia mais, Deus, falar mais aos nossos corações. Até que haja, Deus, uma mudança de nossa maneira de ser, de nossos pensamentos, de nossa maneira de agir, de tudo, ó Pai. E que os teus caminhos possa ter, Deus, prioridade, ó Pai, em nossa vida. A precisa do Evangelho, que seja usado por ti, Deus. É em nome do Filho mais Jesus que eu oro. Amém. 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 Meu querido, aqui nessa manhã, onde a gente precisa ser bastante sincero, não só para falar, mas para analisar a nossa vida e no contexto de passado, presente e futuro, porque é nisso que a sociedade está inserida e não tem como fugir, eu queria que nós fizéssemos algumas perguntas retóricas, que você não vai ter que falar, só guarde e responda para você mesmo. Assim, em algum momento da sua vida, naquela dificuldade, você já chegou a imaginar assim, ó, Deus não lembra mais de mim. Deus não me ama mais. Deus se esqueceu de mim. E eu estou me referindo a isso porque é muito bom a gente falar de Deus, cuidar das pessoas, quando todas as coisas estão indo bem, quando todas as coisas estão alinhadas de acordo com o que a gente quer, quando a nossa família está bem, quando os filhos na faculdade estão se desenvolvendo, já tem uns formando, outros chegando para entrar na faculdade, quando tudo está fluindo. Mas a gente tem que entender que quando as coisas ficam difíceis, quando chega a noite fria, quando chega a dificuldade, a gente tem uma tendência em murmurar, em reclamar. E aí é nesse momento em que vem um momento que a gente vai lembrar, será que Deus ainda me ama? Será que Deus ainda gosta de mim? Será que Deus não se esqueceu de mim? E vocês podem lembrar que foi exatamente num momento como esse, quando Satanás falou para Deus, se referindo a Jó. Diz, também é fácil para que ele te adore, porque tu cercaste de bens, de família, de filho. Ele tem tudo que ele precisa, e até coisa que ele nem sabe que ele tem. É muito fácil. Mas na hora que tirar, pensa nisso. Aí é exatamente isso que a gente quer saber. Qual foi o momento que você pensou que Deus não está mais com você? Se a gente olha para esse texto, o livro do profeta Jeremias, é exatamente um momento em que o povo de Israel, o povo de Deus, poderia exatamente pensar dessa forma. Devido às coisas que estavam se sucedendo, que estavam acontecendo, eles teriam motivo para falar sobre isso. Quando a gente olha a vida do profeta Jeremias, que não foi muito fácil,
como profeta do Senhor, cumpriu tudo aquilo que era proposto a ele dentro da vontade de Deus. Só que ele não tinha o reconhecimento das pessoas que conviveram com você, não tinha o reconhecimento dos falsos profetas e era odiado, às vezes também até pelos reis, porque ele levava um recado de Deus ao povo e quem leva recado de Deus não vai falar o que as pessoas querem ouvir, mas o que elas precisam ouvir. E por isso, e quando a gente olha nesse capítulo 31, a gente vê aqui que Deus está mandando o profeta falar aqui ao povo uma promessa de restauração. Porque esse povo aqui é aquele mesmo que saiu lá da terra por causa da fome e foi levado para o Egito. E que lá ficou por 400 anos sendo escravos e trabalhando, mas Deus tinha um propósito, um projeto de levar aquele povo para a sua terra de novo. E lá fazer com que eles crescessem e fossem prósperos. E aí a gente olha, mas Deus está sendo injusto com esse pessoal, que ele já levou, trouxe, e por que está permitindo que essas coisas aconteçam? Irmão, porque Deus é amor. Como está aqui, ó, com amor eterno me atraiu. Mas você pode ter certeza que Deus não pode ser infiel e injusto com a sua palavra. E no livro de Deuteronômio, Deus falou para o povo o seguinte, ó, se vocês seguirem os meus estatutos, se vocês seguirem, trilharem o meu caminho, sem pegar atalho, vocês podem ter certeza que vocês serão prósperos. Os filhos de vocês serão bem-sucedidos. A nação de vocês serão. Mas, pelo contrário, caso vocês se desviem do meu caminho, se vocês peguem atalhos, se vocês não guardarem os meus mandamentos, os meus estatutos, vocês podem ter certeza que vocês terão ruínas, que vocês terão dias difíceis. E entre esse compromisso pactual de Deus com o povo, implicava também até o cativeiro. E exatamente por isso os profetas falavam e o povo continuava fazendo a sua vontade. Irmãos, e uma das coisas que mais intriga ao Senhor é você se misturar. Eliseu, nós estamos aqui separados de um grupo que está pulando, se divertindo, fazendo aquilo que não agrada ao Senhor. Mas nesse caso, eu não estou me referindo nesse separado dessa forma, porque nós estamos inseridos em uma sociedade que tudo pode, que tudo é passivo e que o que não pode é fazer a coisa certa. Isso não pode porque é vergonhoso, é ser quadrado e tem muitos outros adjetivos que a gente possa falar. Se você tenta fazer a coisa certa, os outros já te olham com um olhar diferente. E aí, a gente volta para o texto e a gente olha que aquele povo vivia dessa forma. Desorganizados, não obedecendo a Deus. E aí, Deus não tem jeito. Já que esse povo está assim, será porque Deus não amava? Deus continuava amando. Porque o amor de Deus é eterno. Ele atravessa gerações. E Deus continua amando aquele povo. Mas por que ama e permite que isso aconteça? Porque no livro de Deuteronômio, que Deus fez essa promessa para essas pessoas, que Deus falou esse pacto, e para a gente entender sobre isso, naquele período, quando um rei ia fazer um compromisso, uma aliança com outro reinado, eles traziam animais e sacrificavam o animal, cortavam as bandas e colocavam uma de frente para a outra. E ali, os reis das duas nações que queriam fazer o pacto, o compromisso, passava entre os animais mortos, aquela carne, e fazia esse compromisso, porque esse compromisso era um pacto de bem ou de morte. E significava dizer, se uma daquelas partes envolvidas ali viesse a trair o acordo firmado, ele poderia também ser morto de acordo com o mesmo ritual que foi morto o animal. E a gente olha que no capítulo 15 do livro de Gênesis, do versículo 12 até o 21, Deus chama Abraão e diz que conversa com Abraão e um sono muito forte. Abraão adormeceu ao final do dia, dormiu, e Deus falou para ele que ele seria levado para o Egito e que ele ficaria lá 400 anos, mas que ele voltaria e que essa nação, que ele dormiria em um descanso bom e tranquilo. E falou muitas coisas a Abraão, disse tudo o que poderia acontecer para ele, e ainda falou assim que do rio, que daria tudo para ele, entre o rio Tigre e o Eufrate. Uma porção muito grande. Se fosse aqui hoje, irmão Oswaldo, dizia assim, ó, lá do rio Tocantins
até o rio Parnaíba, tudo é teu, Oswaldo. Então, Deus disse que dava isso aí para Abraão e para sua descendência. E quando Deus promete isso para Abraão, ele vem e sela também. Pega um animal, mata o animal, coloca as bandas da mesma forma. A única diferença é que os reis passavam os dois entre os animais, entre o animal morto. E nesse período aqui, Deus passou sozinho. Porque Deus não tem como fazer um compromisso, uma aliança do tamanho comigo, porque ele sabe que ele é um Deus verdadeiro, um Deus que não tem pecado, e um Deus que não se arrepende, um Deus que não muda, porque o amor dele é eterno. Enquanto comigo e com aqueles ex que estavam lá, eles se arrependiam, eles poderiam mudar do que eles tinham feito o acordo. E aí Deus passa sozinho entre as bandas, selando aquele compromisso, dizendo, independente do que você fizer, eu vou cumprir a minha promessa, eu vou cumprir a minha palavra. E aquilo que eu prometi para ti, para a tua geração, será entregue. Então que vejamos eu, que venha todo mundo, mas vocês vão ter essas terras porque eu estou prometendo. Então, agora a gente entende por que o amor de Deus é eterno, porque que ele cuida da gente, mesmo sem merecimento, mesmo desobedecendo, mesmo sendo ruins para com o nosso pai, com a nossa mãe, com nossos filhos, com nossos irmãos, com nossas esposas, com o pastor da nossa igreja, com a nossa igreja, e Deus se mantém fiel e mantendo chuva no inverno, verão no verão, e mantendo a alimentação todos os dias, porque a Bíblia diz que ele faz chover sobre os bons e os maus. Então, o amor de Deus, ele vai sem ter limite de gerações. E o texto começa dizendo assim, ó, naquele tempo, diz o Senhor, serei Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão meu povo. E eu quero que os irmãos entendam que o amor de Deus não muda com o tempo ou com as circunstâncias. As pessoas fazem um acordo com alguém e enquanto esse acordo estiver dando rendimento, estiver dando sorte, que não é sorte, quando se trata de Deus é bênção, mas enquanto estiver dando certo, estiver dando lucro, as pessoas mantêm esses acordos. Mas a partir do momento em que acontece algo que o lucro diminui, a partir do momento que a amizade foi atingida por qualquer fofoca de alguém que falou alguma coisa, ou de uma postagem em uma rede social, a gente começa a perder esse amor, esse compromisso, e a gente não mais se concentra, e não há mais o interesse de uma das partes de ter esse amor. E aí ele diz no texto que de longe, gente, de longe. Por que fala de longe? Eu lembro que há uns dias atrás, um ex-supervisor me liga, me mandou mensagem e me indica para uma empresa. E eu vou e disse para ele só, muito obrigado. Foi a primeira vez que eu vi essa palavra aplicada. Ele falou, de longe, você é um dos que eu já trabalhei. Ele disse, então por isso eu te indiquei. Aí, quando o pastor me manda o texto para eu olhar, eu li o texto em contexto e vi que tinha de longe se me deixou ver o Senhor. Aí eu fiquei assim analisando uma frase com a outra. Em 45 anos eu nunca tinha visto essa frase e agora vi duas em menos de 30 dias, duas vezes, e uma está lendo aqui no texto. Eu fui observar por que de longe. E aí quando a gente olha de longe, não significa que é lá do Oriente ao Ocidente. Não, não é. Mas é porque Deus tem travado uma batalha muito grande para manter esse povo perto dele. Isso desde o Jardim do Éden, quando Deus formou Adão, ali o homem que Deus criou, a sua imagem, a sua semelhança. Deus tinha um propósito e um projeto para aquele homem. E em um piscar de olhos, a coisa desandou, porque o homem falhou. E aí Deus olha aqui para esse povo e diz assim, Isaías, fala para esse pessoal que de longe, lá do Jardim do Éden, lá já passei por Adão, já passei por Noé, por Abraão, por Isaac, por Jacó, e chegou aonde? Em mim. Chegou em você. Vocês estão aqui hoje com essa situação. Irmãos, eu sei que nós estamos aqui por um propósito, eu sei que nós estamos aqui porque Deus nos ama, porque Deus nos separou para estarmos aqui. Já tem 3 anos nesse lugar. Mas eu tenho certeza também que não é só porque nós somos bons, é porque a misericórdia de Deus é muito grande. E Ele não nos condena de acordo com as nossas atitudes, Ele sempre está nos amando. E quando eu fico assim olhando, que a gente olha aqui o texto de João 3,16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira para que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas que tenha a vida eterna, a gente considera o coração da Bíblia. Todo mundo sabe disso. Esse texto
recitado ou recitável em quase todas as reuniões, em todo lugar que tem igreja, as pessoas sabem disso. Na maioria do lugar que não serve a Deus, ou seja, mas que tem uma Bíblia, vai estar aberto nesse texto. E aí o que a gente pode observar? Esse amor de Deus é grande, desse tamanho, é imensurável, é eterno, não tem tamanho, não tem como medir. Mas uma coisa também, nós podemos entender que o amor de Deus não é medido só por esse amor, porque deu Jesus para morrer no nosso lugar. Porque Abraão também daria seu filho. Não deu porque Deus, calma, não faça isso. Mas quando o amor de Deus é tão grande medido, quando Deus é humilde o suficiente para nos trazer de volta, mesmo a gente errando, mesmo a gente pecando, mesmo a gente sendo infiel à sua palavra, mesmo a gente não cumprindo com seus estatutos, com seus mandamentos, está indo por atalho para não seguir o seu caminho, e Deus íntegro, justo, perfeito, e nos aceita de volta. Isso é humildade. E preste atenção, porque para que a gente possa amar o próximo, o outro, é uma característica que você precisa ter, é humildade. Sem a humildade, nós não vamos ter como amar ninguém, não vamos ter como entender. Porque às vezes nós estamos bem na igreja, estamos bem na escola, estamos bem no nosso trabalho, estamos bem na nossa rua, e tudo está indo bem. Mas de repente, ao nosso lado tem alguém que precisa de uma pequena ajuda. E nosso egoísmo é tão forte que a gente não para, não estende a mão, sobre hipótese alguma. Mesmo sabendo que a gente tem muito alimento, prefere jogar no lixo uma comida que ainda vai ser boa do que dar para alguém que está com necessidade. Irmãos, a gente precisa entender que para amar, para receber de Deus esse amor e transmitir ao próximo, a gente precisa, mais do que nunca, estar atentos a esses movimentos, atentos a essas necessidades das pessoas, porque aquilo que a gente tem em abundância, aquilo que a irmã Alessandra falou essa noite. Pessoal, coloque no prato aquilo que você vai comer. Gente, deixe seu prato ser um caroço de arroz. Não, você não vai querer esse pedaço de carne porque tem gordura? Pois não pegue. Você não vai querer esse que tem gordura porque não tem carne? Pois não pegue. Pegue aquilo que você vai comer. Porque o que é de gente que tem passando fome, necessitando de comida, e é uma educação que você precisa ter. Entendeu? É uma luta para a gente educar o Neemias a não deixar nada no prato. Mas todos os dias, só coloque o que você vai comer. E por enquanto eu estou comendo o que ele deixa, para que não suje. Mas daqui a um dia eu vou fazer ele comer. Pode ter certeza. Não posso. Já não tenho mais idade para isso. Então o texto diz assim, e este amor não é apenas uma emoção, mas uma decisão, é um compromisso de Deus para com seu povo. Irmãos, pense no seguinte, e porque as emoções, elas acabam fácil. As emoções, elas passam. Eu fico assim pensando que o ser humano, gosta das pessoas, mas rapidinho essas emoções, ela passa e você volta ao seu estado normal, você volta àquilo que você era, aquilo que você é. E não consegue você se manter maquiado, se manter no salto, se manter no trono por muito tempo. Uma hora você precisa descer, você precisa descansar, você precisa relaxar. E aí, quando nessa hora que você pensa e você volta para o seu estado normal, você pode assim pensar, diante de Deus não é assim, porque o amor de Deus é eterno. E Ele nos decidiu amar lá do Jardim do Éden até que Ele venha. E esse amor de Deus é sempre oferecendo às pessoas uma oportunidade de ter dias melhores. Oferecendo ao seu povo uma oportunidade de todo dia estar próximo dele, lendo a sua palavra, jejuando, cultuando e buscando aquilo que há de mais de verdade. E como nós podemos observar, como cristãos, nós somos chamados a amar a Deus e ao próximo com todo o nosso coração, alma, mente e força. E isso é um mandamento. Nós precisamos amar, nós precisamos cuidar das pessoas. O que a irmã acabou de falar. Gente, será que nós estamos cuidando das pessoas? Como é que está sendo o nosso cuidado? Será que o nosso cuidado é só saber, ei, como é que tu estás? Só para poder botar no grupo de WhatsApp? Só para poder falar para o outro, falar lá numa mulher que arruma unha? Não é a irmã Jordânia, viu? É outra. Será que a gente só quer falar num salão de beleza que não é do Mateus? Não, é só para o mototaxista. E não é o irmão Serafim. Não, mas essa classe de gente espalha rápido. Espalha muito rápido as notícias. Entende? Porque fala para um que fala para o outro. Irmãos, se não for para falar bem do seu irmão, não fale. Não fale. Irmão, se você não quiser orar pelo problema do seu irmão, não pergunte como é que ele esteja. Como é que ele está.
Se você não quer poder ajudar, não pergunte de que ele está precisando. Lembre disso, que você precisa, porque Deus, independentemente de a gente se manter bem, se manter mal, se a gente vai para a igreja, se a gente ora, se a gente se ajoelha, se a gente ora em pé, se ora deitado na hora de dormir, ou se a gente nem ora, ele continua nos amando. Ele mantém o nosso alimento, ele mantém a nossa roupa, ele mantém a nossa família abençoada. Ele nos mantém todos os dias, quando amanhece, ele manda um ar puro, um outro ar. Ele purifica o caminho que nós vamos passar com ar puro. E não é o de ontem não, gente. É um de todas as bênçãos, as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. E é por isso, por causa desse amor. Então a gente precisa entender isso. E uma coisa importante que eu quero que a gente venha falar. Que o amor de Deus é que verdadeiramente atrai as pessoas para Ele. A igreja deve refletir esse amor para alcançar o próximo. E quando a gente olha o texto, diz assim, ó, de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade eu te atraí. E agora, como já sabemos que o termo eterno está se referindo que não tem data de início e não tem uma data de término, que esse amor não vai ter condição para um grupo de pessoas, são todos aqueles que nele creem, que aceitarem, que esse amor também não vai ser só se tiver com chuva ou só se o sol estiver quente. Não. Independente das circunstâncias, independente do que vier a acontecer, Deus vai nos amar. E Ele espera que nós venhamos ser pessoas melhores, que nós venhamos ser pessoas que nos preocupem com os outros, que nós venhamos atuar na comunidade de fé onde estamos inseridos, que nós sejamos pessoas que saibam pelo menos dizer bom dia, boa noite, seja bem-vindo, fique à vontade, essa casa fica melhor com você aqui. Deus espera e quer contar com pessoas dessa forma. Nós não fomos chamados apenas para ser alimentado da palavra, para ser alimentado, ver o ministério cantar muito bonito, para ver com que as pessoas estão lá na igreja se matando ali na cozinha, preparando aquele melhor cardápio. Gente, nós não fomos chamados só para isso. Nós fomos chamados para receber tudo isso, mas também para fazer com que outras pessoas que estão lá do outro lado da margem, se pervertendo, sendo escravas do pecado, tenham a oportunidade que no próximo retiro, 2026, estejam aqui com a camisa igual a nossa. Precisamos fazer com que essas pessoas se vistam da mesma forma que nós estamos vivendo. E uma coisa importante é no versículo 10, que nós nem lemos, mas vamos ver aqui, ó. Ouve a palavra do Senhor. Aqui, ó, ouve a palavra. Irmãos, é uma coisa que a gente precisa ouvir. O pastor falou na última quarta-feira que o indígena, agora não pode mais chamar de indígena, o indígena, conseguiu, em uma avenida movimentada, na Avenida Paulista, ouvir um ruído de um grilo. E as pessoas diziam, gente, mas que negócio? Aqui tem carro, aqui tem ônibus, aqui tem gente demais, tem até avião passando. Então tá ouvindo um grilo cantar. Ele foi lá e pegou porque ele ouviu. Irmãos, a gente precisa ouvir a palavra do Senhor. A gente precisa ouvir. É um diferencial. Porque se comunicar bem é uma qualidade que qualquer e todos os profissionais precisam. Falar bem é importante, porque ganha credibilidade. Você se destaca em relação aos seus concorrentes para qualquer outra coisa. Mas você pode ter certeza que um padre, um pastor, um juiz, um advogado e um médico, ou qualquer outro profissional, um vendedor também, não tem como, irmão Lucas, resolver um problema do seu cliente ou do seu paciente se não tiver uma capacidade de ouvir. Não tem. Não tem como. Porque, gente, a principal habilidade de um profissional é saber ouvir, para poder diagnosticar o problema e, mais do que nunca, levar à solução. Então, quando o texto diz, ó, ouve a palavra do Senhor, ó nações, anunciai terras longínquas do mar, até onde for necessário. Preste atenção, a gente precisa ouvir a palavra de Deus. Ouvir. Não é só no sentido de ouvir no templo, domingo à noite, não. Mas isso aqui é quando você ouve, você vai guardar. Rapaz, o que foi que a palavra quis falar comigo? Será que eu estou vivendo essa palavra? Será que eu estou sendo um desse descendente de Israel, de Abraão, que Deus tem lutado comigo há muito tempo, lutando todos os dias? É uma tentativa comigo desde quando eu nasci e eu voltando errado e Deus me trazendo para cá. É hora de nós refletirmos sobre isso, para que a gente possa realmente viver aquilo que Deus quer que vivamos.
E uma coisa incrível que ele falou também, e muito boa, que ele disse que foi com amor eterno. Te amei, e por isso com benignidade. A palavra benignidade, de vez em quando, ela é substituída por bondade, por fidelidade. E é algo que a gente pode observar que Deus está dizendo assim, com essa palavra. Não é porque você merece, mas é porque eu sou bom. Sou eu quem faço. Sou eu que faço acontecer. E quando Deus decidiu amar as pessoas, irmão, isso é muito forte. Porque eu fico assim pensando, Deus poderia muito bem, em qualquer um desses momentos, desistir de cuidar dessas pessoas, exterminar. Deus poderia muito bem resetar todo mundo, deletar e começar um novo povo. Mas ele não, porque ele sabe que enquanto houver gente, vai ter também essa perversão. E Deus coloca diante da gente o bem e o mal. E ele quer que a gente escolha o bem para poder viver. E viver com alegria. Por isso que ele diz que com benignidade eu te atraí. E agora, vamos falar sobre a última palavra do versículo, né? Atrair. Que quando a gente olha, o que as pessoas, que a humanidade faz para atrair os outros? Tem muita forma de atrair, sabia? Muitas. Vejam, por exemplo, que existem pessoas que para atrair os outros, atraem com beleza. Usa uma roupa de marca e atrai. Outros atraem com cheiro, tem um perfume bom, atrai. Outros atraem também com o seu físico, malha todo dia na academia, também atrai. Tem outros que atraem com poder, porque tem dinheiro. São muitas formas de atrair que as pessoas têm o outro. Outros atraem porque são educados. Outros atraem porque a família é boa. Aí outros atraem porque é generoso. Então, quando você for casar, se você achar alguém que tem esse tanto de qualidade, aproveite, tá bom? Porque é raro. Mas o que acontece? Mas eu fico assim pensando que Deus não nos atraiu. Deus não nos atraiu por beleza, por cheiro. Deus não usou dinheiro. Deus não usou só empatia. Não. Sabe por que Deus não usou essas coisas? Porque dinheiro acaba. Porque a beleza passa. Porque aquilo que você acha, o que é belo para mim pode não ser belo para os outros. Enquanto as pessoas gostam de moreno, outros gostam de loiro. Então, o que foi que Deus escolheu e Deus selecionou para trazer a gente de volta para Ele, para nos atrair? Foi o amor. Porque o amor não muda. O amor de Deus não muda. É atemporal, não tem esse negócio. Dizer, não, hoje Deus estava gostando de mim, amanhã não vai estar gostando. Irmão, não tem isso. Porque Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador e aceita. Então, para atrair, nós precisamos o quê? Amar. E precisamos de humildade. E para concluir, nós queremos entender que de que maneira podemos demonstrar o amor de Deus em nossa comunidade. Irmãos, isso é uma pergunta que a gente precisa estar se fazendo constantemente. De que maneira nós podemos demonstrar o amor de Deus na Igreja Batista Central? De que maneira? Nós já falamos que nós precisamos atrair, que nós precisamos cuidar das pessoas. E isso é uma forma que a gente tem de demonstrar amor, cuidando das pessoas, estendendo às mesmas uma oportunidade de um dia melhor, de uma situação melhor na vida delas. Irmãos, o que é de gente precisando de uma ajuda sua é muito grande. Fiquei assim pensando, quando eu cheguei na Igreja Batista Central, olhava para a irmã Inês cantando os hinos do cantor cristão, pensava assim, meu Deus do céu, essa mulher canta desse jeito, ela nem ri, com essa cara desse jeito. Dias depois, eu pude observar que a irmã Inês tem um coração maior do que a cidade, maior do que o Rio Balsas, e que ajuda as pessoas, levando o que as pessoas necessitam. Traz frutas. Não, tudo. O irmão André dizia que... Não vou nem dizer o nome porque o irmão André dizia. Mas o que é que eu estou falando com isso? Porque a gente precisa entender a necessidade dos outros. A gente precisa se colocar no lugar dos outros. Ter uma empatia para poder descobrir o que as pessoas precisam. E isso levar e ofertar a elas um direito de ter uma vida melhor, de ter um dia melhor, de ter uma oportunidade de congregar numa igreja igual a nossa, na IBC. Portanto, que Deus abençoe cada um de nós e que nós possamos ser ricos da graça, da misericórdia do Senhor e poder dizer sempre
que nós fomos, que com amor eterno Deus nos amou e com benignidade nos atraiu. Amém? Que Deus abençoe. O meu pai quer cantar um hino da Escola Bíblica Dominical, então ele está com a oportunidade. Bento Vilhena, e logo mais à noite a gente se encontra também e seguiremos com a programação. Só gratidão, que Deus abençoe ricamente cada um e que possamos estar todos os dias na presença do Senhor e cuidarmos um do outro, amando e atraindo as pessoas para o Senhor. Especial para de noite. A graça e a paz, Pai do nosso Senhor Jesus. Amém. Como gostamos, somos obrigados a agradecer. Nós agradecemos a Deus por esses momentos, por mais essa manhã que o Senhor nos concedeu. Nós estamos na presença do Senhor. Agradecer ao irmão Oswaldo, que disponibiliza as suas bênçãos para essa igreja tão sábia, tão divina. Agradecer o pastor Ranieri, que é esse homem que apacenta esse retorno com essa união. Isso vem de Deus. Amém. Não posso tomar muito tempo, mas quer dizer, eu já fui professor de escola dominical em mais de uma igreja batista. E por muitos anos. Eu gosto de dizer aos irmãos que estão sentados lá no banco, quando ficar curioso, perguntem, não é? Perguntem, porque se você perguntar, não aprende. Não é verdade? E eu não garanto, nunca garanti resposta 100%, porque eu não posso ser caramba. Eu sei que eu respondo mais de 10, corretamente. E quando o irmão me pergunta, eu não tenho mesmo uma resposta concreta, que eu só posso responder baseado na Bíblia, não é? Quando eu não tenho a resposta completa, eu não digo, me parece. Aí eu não aceito isso, porque parece, mas não é. Só que uma coisa eu garanto, em casa eles estão todos os livros. Aí lá eu vou fazer pesquisa e acho na próxima eu dou os livros. Não é isso, irmão? E eu garanto a essa igreja tão jovem, tão desabrochada, que louvou o Senhor. Eu garanto isso. Porque um certo escritor leigo norte-americano, ele diz que lá na sua terra, todo o povo tudo gosta do João 3,16. Sabe como é que ele diz? Ele diz amor com caronia, que Deus o Filho de ninguém para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas ele parece aborrecer o versículo 18. Porque ele diz assim, quem crê no Filho de Deus será salvo, quem não crê vai condenado. Entendeu isso? Então hoje é a escola dominical, a escola mais proveitosa que tem para a nossa vida. Para a nossa vida do tempo, para a vida de quem. Todo mundo corre atrás de aprender, corre atrás de... Mas uma boa soma é para crescer na vida material, não é? E essa escola dominical é a escola que cresce material e espiritual também. Né? Eu sei, eu vou cantar um purinho dela e eu sei que os irmãos mais velhos, não sabem. Mas como as coisas de Deus não se envelhecem, É sempre novo. Depois nós vamos cantar assim. Essa é a nossa escola dominical. Essa é a nossa escola, é a escola sem igual. A escola sem igual, que faz bem a toda gente. Quem não veio a essa escola, com certeza está doente. Com certeza está doente, ou então trabalhando. Quem trabalha no domingo do Senhor está roubando. O Senhor está roubando. Quem aqui chega atrasado, seu nome passa em branco e você fica envergonhado. Você fica envergonhado por não saber a lição. O Cristo faz a pergunta, você diz eu não sei não. Não sei não, não sei não, não sei não, não sei não. O Cristo faz a pergunta e você diz eu não sei não. Amém? Amém.